nosso 116º encontro. A gente vinha aqui no Esquenta, vai ter uma pizza, uma aposta adicional. Não vamos amadurecendo o tema ao longo da conversa, né? Então vamos começar o nosso bate-papo primeiro, né? Um desfile de belíssimas barbas, estruturas capilares das mais diversas, desde a minha aqui um pouco menos, né? Hoje é o encontro dos barbados, né? Então é por isso que o Cleveland não Convenção veio. petista. Exatamente, companheiro. Hoje eu estou muito feliz. Dia 7 de setembro, a população Não, tomou a sua decisão, viu? a barba não é mais monopólio petista. Não é mais, agora é Talibã. Estamos aqui na Se parada. Então, fosse, não tava usando. exatamente por isso, a gente hoje dispensou o Cleveland e a Tati, por motivos óbvios, que é hoje o encontro dos barbados. Não, brincadeira, o Cleveland não pôde, né? Tá em mais uma das suas viagens aí pelo mundo, sabe-se lá onde, enquanto a Tati tá lá, ó, curtindo o Rock in Rio. Semana que vem a gente conversa, departamento pessoal vai começar a agir novamente. Bom, tô aqui com meu amigo Victor Loyola, meu xará Marcelo Butcherman e o nosso zagueiro, né? Porque a gente pode estar com a formação um pouco deficitária, mas jogando com essa zaga a gente vai mais tranquilo pro ataque. Bom, vamos começar o nosso bate-papo pelo Ah, Gutermômetro, né? deixa. Deixa eu colocar aqui para você dividir, o Guterman. Eu já havia antecipado essa pergunta ao longo do nosso esquenta. Farei de novo, mas não sem antes ver como é que tá aí a sua medida aí. Diz pra mim, tem novidade, Xará? Então, olha Eu tô só, vendo o uns que. pontinhos verdes aí pra cima ou é Então, ilusão de ótica de isso torcida? aqui tá saindo agora uma. Eu nunca vi tanta pesquisa, né? Enfim, foram 7 pesquisas desde o nosso último programa, um por dia. E, e o que, assim, pode ser ilusão de ótica, o que dá para ver aqui, como média, né? É um leve recuo do Lula. O Bolsonaro estável e uma subida da terceira via, que é a Simone Tebet. A gente tem visto assim, todas as pesquisas, Explodindo, né? A Simone Tá estava com subindo zero percentualmente 1. aí, tá explodindo, Não, né? percentualmente sim, mas isso aí é suficiente para mexer o ponteiro aqui, né? Porque Sei. você tinha entre 0 e 1, agora tem entre 4 e 5, dependendo da pesquisa, ela está com 4, 5. Então, isso, juntando com o Ciro, né, que permanece mais ou menos com seus 7 ou Ciro, 8. aliás, com a cabeça prêmio na esquerda brasileira, odiado mortalmente, sem volta. E aí o que acontece foi isso. Eu acho que tem uma migração. Essa é a, vai, diminuindo o gap no primeiro turno. A média está em 6,5 pontos percentuais. Isso considerando tudo. Datafolha, Paraná, whatever, o que você, IPEC, põe tudo aí dentro, a média está dando 6,5 de Numa regra. diferença. Essa é a, Xará, se a gente considerar isso uma tendência, considerando que nós temos 4 semanas pela frente, aonde você apostaria que vai chegar esse spread? A 6,5, você é comprador ou vendedor? do que? Do spread? Não, É. eu sou vendedor, o Ah, spread eu vai também, cair. vai cair, né, Então, Xará? veja só, essa é a boa notícia para o Bolsonaro. A má notícia é que esse fechamento não está acontecendo porque ele está subindo. Esse fechamento está acontecendo Calma que a porque gente tem tempo. está tendo uma migração do Lula para a terceira via. Ou seja, ou seja, no segundo turno, esse voto volta para o Lula. Será? Então, a Eu acho que o conclusão que a eleitor, gente. eu acho que o eleitor do Ciro não vai votar todo no Lula. Não, Acho não que vai, vai, não, não é todo, não é eu acho que vai todo. ter uma Não é, significativa à eu estou parte. dizendo que esta diferença que está acontecendo agora, não estou Sim, dizendo que todo o azul vai votar para o Lula. Eu estou dizendo que esta diferença que foi responsável pelo fechamento do gap no último, sei lá, 2, 3 semanas, esse ganho adicional aqui vai voltar para o Lula. Não estou dizendo todo. sim. Não estou dizendo aqui a linha azul toda vai votar Lula. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que o Vitor chama bem a atenção é você precisa o Bolsonaro ganhar o primeiro turno para ter esperança no segundo turno. Uma Certo. virada a não ser que seja uma diferença muito pequena. Porque aí é Cuidado que lotérico. o Lula tá levando lá aquela âncora com ele. Lembra que o Alckmin conseguiu algo inédito na história brasileira, hein? Ele tá lá com Mas aquela âncora O lá, Lula, né? o Lula não é o Alckmin, né? Vamos lá.
Não é, mas tá ali do Então, lado, né? então esse é o ponto. Eu acho que o Bolsonaro ele consolidou uma média aqui acima de 35 nas últimas 2 semanas, né? Então, é coisa que ele não vinha fazendo antes. Então, ele de fato consolidou aqui 36, mas parou de subir, né? Tá aí no 36 na média. E o Lula vem caindo aos poucos, está aí com 43 de média. Então, você tem aí uma diferença aí de um 6,5, que é a média dos últimos 15 dias, né, que eu faço. E é isso, cara. Assim, faltam 4 semanas, é uma eternidade, tem campanha, tal. 3, né? Mas, putz, tá meio, 4. meio congelado, né? Meio congelado aí. Uhum. Ainda não vou mudar o meu 25,75 para 20,80, porque faltam 4 semanas. Semana que vem, se não mudar isso aqui, eu mudo para 20,80. Opa. Mas eu vou mudar o meu. Vai, Para peraí, 65, peraí. 35. Opa! É, Opa, opa, Como é que opa, é o sinal de negócio? vida no país vizinho. é. Ah, já tá ajustando Vou aí, mudar. beleza. Ó, temos uma tendência aí, hein? Qual Os foi o dois, ajuste? Eu não vi. não, Não, ambos não, é que saíram aqui é de que 80 a eu. 20. O Victor saiu de 80 a 20, né, Victor? Não, 70, 30. O Victor saiu de 70 a 30, já tá indo O para Guterman 65, estava 80 a 20. 35. O Guterman 80 a 20. Eu ainda sigo no 55, 45, tranquilo. Para o Mas Bolsonaro, Claro. eu vou, eu vou explicar o meu ajuste. Vou explicar meu ajuste. Explica seu Tem ajuste. um racional. Assim, cada semana vem um integralmente. Então, pequenos pontinhos, a diferença vai diminuindo, né? Se você Sim. fizer uma leitura de 2 meses, esse 6,5 aí era nessa mesma coletânea do Guterman, devia ser 10, 11, né? Então, ele ao longo do tempo, ele cai devagarinho, quase que não se percebe de uma semana para outra, mas no acúmulo, essa diferença se estreita. E ela também se estreita no segundo turno, então não é só no primeiro, no segundo também. Então, aqui, se você falar que estamos falando de 6 e 9, né? Se você falar que tem uma tendência meio que de afunilamento, você pode chegar na eleição com uma diferença menor que essa. Só que tem um fator aí para o dia da votação que eu acho que é um fator que pode colaborar mais com o Bolsonaro do que com o Lula, que é de fato o comparecimento, né? Tipo, a pessoa pode não ir votar. Historicamente, a gente tem aí entre 20% e 30% não aparece na eleição. 20 e poucos por cento, né? 27 na última eleição. 27. E assim, em termos de engajamento, e aí eu acho que o engajamento faz diferença, o eleitor do Bolsonaro, esse sim, tende muito mais a ir, né? Ele não vai deixar de ir. O eleitor do Lula é um eleitor mais desanimado. Não é um eleitor que é o cara que está lá meio no anti-Bolsonaro. Ninguém está levantando bandeira do Lula, tá tirando os autistas e certos nichos, né? Então eu acho que aí pode rolar um desvio que favorece o Bolsonaro e pode inclusive passar a perna nas pesquisas, tá? Não sei de quantos por cento. Por isso eu estou meio fazendo esse ajuste aqui. A diferença não é tão grande assim pela Paraná, 7 pontos no segundo turno. Cara, 7 pontos é 3,6 que você rouba do outro, né? Não Tamo no jogo. é uma diferença, mas não é uma diferença abissal, assim, daquelas que. Então eu acho que ainda tem jogo que eu não estou fazendo esse É tipo ajuste. assim, o time adversário tem a vantagem do empate, só que você mete um gol nos 15 do primeiro tempo. É tipo assim, Palmeiras 2-0, né? É mais ou menos isso. Segue sem. Só isso que eu falo, segue sem. Mas você tá com a bandeirinha do palestra aí. Não, filho, a minha bandeira é de patriota, ó. Do Brasil, vim da Paulista direto aqui pro nosso bate-papo. Eu quero aproveitar. Ô, Rodrigão, é o seguinte. A, a cientista política Elizabeth Noelle Neumann fez a teoria lá da espiral do silêncio. Nesse pessoal aí que não manifesta o voto nas pesquisas, será que tem um voto envergonhado no Bolsonaro?
Eu até acho que talvez tenha também no Lula, mas será que talvez não tenha um voto envergonhado no Bolsonaro que as pesquisas não capturem? Porque assim, a gente tem aí os veículos de comunicação, classe artística, mundo acadêmico, né? Demonizando os simpatizantes do Bolsonaro, né? O pessoal mais chique, mais in, né? Você viu, nós recebemos no grupo lá do Papo de Boteco uma imagem que o Gui passou lá de uma manifestação de apoio ao Bolsonaro em Londres, é que nem aqui, os mulambos que nem eu, né? Entendeu? Não é uns caras chiques que, né? O pessoal que tá saindo na rua aí pra apoiar o Bolsonaro é o povão. Você acha que pode ter esse voto, essa espiral de silêncio, esse voto envergonhado em relação ao Bolsonaro e dessas pessoas que ainda não se manifestam nas pesquisas? Então, não é só ela que está falando isso, né? O Lavaredas, que é um cientista político, também falou alguma coisa similar, né? De um voto que não aparece, é, e que pode, e que assim, de fato, assim, a gente tem que analisar, eu acho, da seguinte maneira, veja só, o pessoal de esquerda é muito mais estridente que o pessoal de direita, o pessoal conservador, porque eles estão mais na dele. É uma característica do pessoal de direita, que é mais conservador, ficar mais tranquilo, assim, vamos dizer, não ficar, não se expressar ou não externalizar muito as suas preferências políticas. O pessoal de esquerda é exatamente o contrário, né? Eles externalizam de maneira até agressiva e às vezes, assim, não sei exatamente o que eles querem ganhar, mas eu acho que isso é uma sinalização típica desse pessoal. Eles precisam sinalizar isso. E como eles têm essa característica de, é, é, vamos dizer assim, de vi, acusar quem é de direita de fascista, genocida, insensível, misógino, Feio, bobo, chato, tudo mais que você quer. Então, o sujeito que é de direita, broxa. para não entrar em conflito, qual que é a melhor estratégia? Ficar na dele. Então, assim, eu acredito que uma grande parte do eleitorado, de fato, não se pronuncia. Não é, eu acho que as pessoas têm muito menos vergonha de se pronunciar em relação ao ex-preside, é, porque, enfim, ele tem uma simpatia e tudo mais, né? O pessoal que mais é estridente é favorável a ele, a imprensa é favorável, os artistas são favoráveis. Então, esses daí, eles são mais eles não têm muito problema com isso daí, eles não se sentem, né, acuados e não se sentem e não sentem que isso seja uma grande coisa. E geralmente eles falam assim, mas o Bolsonaro também é ladrão, a família é ladrã, ela também rouba, a família negociou aí 101, cento e poucos Aliás, iremos imóveis. falar disso, é o nosso próximo A tópico. família, então ele é igual, então ele é um ladrão igualzinho, só que não foi condenado ainda. Essa o discurso de quem vota no ex-preside, né? Ladrão por Então, ladrão, vote no que rouba bilhão, né? isso, vote no que rouba bilhão, que é muito melhor, né? Porque ele, pelo menos ele faz, né? É pra lá ser Supostamente. ladrão. É. Então é isso, eu acho que tem sim um voto envergonhado, é difícil, é muito difícil detectar vamos dizer assim, qual que é a fração dos eleitores que tá nesse, né, que tem essa conduta, né? Então eu acho que acaba que as pesquisas elas refletem um pouco essa condição, né, de ser de esquerda, de ser de direita, que os de esquerda são mais falam mais, ou então os de direita mentem para não ter que ficar discutindo muito essas coisas. Bom, como eu não gosto de harmonia, como eu não gosto de paz, quem for me cospe aqui. Xará, faço para você a mesma pergunta. Você acha que tem esse voto envergonhado, silencioso que as pesquisas nos capturam? Ou de fato o que as pesquisas nos mostram é uma fotografia fidedigna desse momento agora? Então, eu acho que o problema das pesquisas é a amostragem. Acho que as pessoas respondem aquilo que elas vão votar.
não vejo o cara com Ou vergonha seja, do pesquisador. então você acha que a E- pesquisa ela mostra ela mostra fidedignamente a amostra que ela está apurando. Pode ser que a amostra esteja Exato. errada. A amostra está errada, pode estar errada, enfim, essa Você é uma acha que discussão. a amostra tem chance da amostra estar errada, Xará? Bom, vamos Se você lá. fosse dar um palpitão assim, até aqui Não, só então, nós mesmo, ninguém vê. É só as nós quatro amostras. aqui, quem mais? A Então, patroa, os o filhos ali. Porto, a amostra está errada, óbvio. Tem diferença de 20 pontos entre uma e outra. Então, a amostra de alguém está errada. Né? Por isso que a gente faz a média, porque aí você pega meio que, putz, vamos pegar uma amostragem média aqui, é uma tentativa de você normalizar isso. Que a amostra está errada, é óbvio, é só olhar as pesquisas. O ponto é, as pessoas têm vergonha de dizer para o pesquisador em quem vão votar, duvido muito. Ela tem vergonha de aparecer na rede social, de falar no círculo de amigos, isso é outra coisa. Agora, para o pesquisador, puta, tanto faz, o cara é um estranho, o negócio é anônimo, enfim, não vejo isso afetando as pesquisas. Vejo isso afetando eventualmente barulho nas redes sociais, esse tipo de coisa, né? Então, o problema das pesquisas é a amostragem, não vejo outro. E aí, Vitão, o que você acha? Você Eu sigo o balançou relator. você balançou a cabeça, abrindo Sigo. divergência, o seu Rodrigo Delosso, com Não, o qual eu não, não. concordo. Não, eu sigo o Guterman. Acho que a pesquisa é anônima, né? Não tem por que o cara ter vergonha de falar para o estranho, não assinalar no papel, mas que as amostras, de fato, algumas delas são estranhas, não tenho a menor dúvida. E dada a dispersão, né, com tanta diferença, alguém está errando, né? Então, e de novo, eu acho que assim, o que a pesquisa não consegue capturar é o fator voa eleição. É, E só não consegue capturar. Gente, Então assim, aqui, só abrir uma divergência aqui. A amostra está errada, também concordo com isso. Mas as pessoas, elas não necessariamente falam a verdade nas pesquisas, não. E dá para detectar isso com uma certa, assim, dá para dizer isso com certo grau de confiança que elas não falam a verdade. não, Eu é não verdade, vejo eu por que concordo. falariam a verdade. Elas não falam a verdade em pesquisas usuais, especialmente quando Não, se trata de renda. Não falam a verdade. Por que falariam em relação a outros assuntos? Por que se exporiam para um estranho? Não é claro que falariam a verdade. você tem um ponto, né? Eu acho que tem temas que notadamente existe uma mentira nas pesquisas quando elas fazem perguntas sobre N perguntas mais íntimas, há uma mentira. Agora, por que o sujeito mentiria sobre um candidato? É um tema mais prosaico, né? Mas, de fato, a verificação Mas das pesquisas numa amostra tão vai se pequena, um dar, fenômeno como esse impacta muito, né? a verificação das pesquisas se dará então, depois do resultado. É simples. Você não vai comparar com a data de hoje, mas você vai comparar com 4 dias antes. Aí tá lá, tá comparado. A gente vai ver assim, é, quanto errou, quanto acertou, não vejo. E né? assim, assim, dizer que só o eleitor do Bolsonaro é envergonhado, pô, Não, também o acho que Lula é pode um ter no puta Lula também. ladrão, Exatamente. né? É, Também acho que pode ter. Eu só Porra, o acho que esse cara, eleitor do né? Lula, eu concordo um pouco com o Rodrigo. Eu acho que assim, pode ter o fenômeno para os dois, mas eu acho que esse eleitor do Lula, ele não compra essa ideia de que o Lula é ladrão. Então ele não tem essa vergonha, porque ele não vota no Lula com a consciência que o Lula é ladrão. Ele acha que o Lula é inocente. A Eu, sensação que eu tenho. o que eu isso o acho, eleitor raiz. O é, eleitor raiz do Lula. Você tem um eleitor do Lula anti-bolsonarista, que está fazendo. isso. Sabe aquele voto que você disse que vai ter gente que vai Isso. E fazer? esse cara Tem pode gente ser que que vai ele não fazer do outro esteja, lado. declarando agora que vai votar. E mesma coisa pro anti-Lula, que não é bolsonarista. O Pode ser. cara O hoje ele está escondendo o voto. Rodrigão, bom, eu sou 55-45 pro Bolsonaro. O Guterman tá 75-25. O Vitor 65-35, ambos pro Lula. E qual que é o seu termômetro aí? Quantos por cento cada um tem de chance de ganhar? Nesse momento, cara, eu acho que ele está mais, eu acho, pelo que eu andei sabendo ultimamente, ele está mais para 60, 40 para o Bolsonaro. Estou mais otimista ultimamente. Eu olho para Olha esse aí, gráfico aqui do gente, um cara Gutermann, que mais está aqui.
Um cara Eu mais olho para o gráfico otimista aqui que do eu, hein? Gutermann, viu? Eu olho para o Hum, gráfico aqui do Gutermann, eu vejo aqui que lá em janeiro, que inclusive está 9 de janeiro, que é a data do meu nascimento, lá em janeiro o Bolsonaro estava 25 e o Lula estava 42, 43. Aí eu vejo uma tendência assim crescendo, eu fico tão contente com isso. olha aí. Então, quer dizer, temos um mais otimista que eu aqui, tá vendo? Para quem fala que eu sou bolsominion, bolsonarista, acho que ninguém pode dizer o mesmo do Rodrigo, e ainda assim, mais otimista até do que eu, ele acha que é É 60-40. racional, ele é racional. Eu não, eu sou tudologia Completamente raiz. racional. Eu não tenho ideologia, não tenho viés também. Né? Eu, Claramente eu não tenho viés, eu entendeu? não, eu sou tudologia raiz. É Tudologia raiz. ciência, é Isso, ciência. né? Eu sou, Ciência. eu sou o representante típico da ciência de onde eu dou aula, tá? É isso aí, muito bom. É. Bom, agora que nós já passamos aqui o tema das pesquisas, já passamos o Gutermômetro aqui na turma, vamos falar de um tema que já era para a gente ter falado na semana passada, acho que segue ainda, talvez, talvez não tenha pego tanto assim, mas é um tema que está aí, que é o patrimônio imobiliário do clã Bolsonaro. Então, como foi o Vitor que deu a sugestão do tema, né, apesar que o tema se imporia, especialmente porque naquele dia, na semana passada, tinha sido praticamente no dia, né? Agora já passou um tempo, a gente digeriu mais notícia. E aí, Guterman? Aí, Guterman não. E aí, É, Loyola? Diz pra mim, É, Vitão. reportagem fraquíssima, né? Realmente eu coloquei o tema porque eu vi a manchete, não tinha lido, mas você vai fazer as contas e não para de Corrigido pelo pé, né? IPCA, que nem eu, por exemplo, gostaria de vender É, minha casa corrigida pelo 32 IPCA. anos, Faz só uns 10 anos que eu tô vendendo ela no mesmo preço. 32 anos de avaliação, com não sei quantas pessoas envolvidas, aí você tira o ticket médio, aí você tem aquela conversa da moeda corrente, que não necessariamente é dinheiro vivo, né? Depois os cartórios vieram e falaram, não, moeda corrente é moeda real, né? Não quer dizer que pagou num dinheiro vivo. Então, assim, o cara não se deu ao luxo nem de fazer contas para além da página 1, né? Ah, mas Reportagem é. enviesada. Eu acho que nem mereceria uma discussão aqui. Foi um erro meu de ter aventado essa Minha hipótese. culpa, minha máxima culpa. Não, mas olha, Muito. eu vou sair em defesa a você, meu nobre amigo. Você está sendo muito cruel, muito exigente com você mesmo, uma vez que, poxa, a Folha de São Paulo ainda é um dos grandes veículos de comunicação do país. Foi uma matéria que repercutiu e acho que valeria a pena a gente lidar Deu sobre o tema. trabalho, gente do céu, deu trabalho, 7 meses Porra, de 7 meses. trabalho, cara. Você É. viu que foi até coincidência, né? Porque saiu agora a matéria, pô, né? Ô, Veja Guto, só, eu diga acho, aí. agora, só fazer uma pergunta, eu acho, por exemplo, a transação do Flávio bem suspeita, aquela compra de casa, tá? O valor que era pela renda que ele teve e tal, mas não é o foco aqui, mas já passou. Acho suspeito. Se fizer as contas ali, fala assim, putz, cadê a renda extra para justificar aqui, sabe? Cadê, né? Mas, cadê? Porque não é compatível, né? Mas aí, né, já foi assunto de conversa, acho que no 13º papo de tudo um pouco show, né? Então, É isso aí. Ô, Xará, e aí, hein? O que você achou da matéria, da repercussão? Arranhou, machucou? Não tem nada a ver? Serve de papel higiênico? Como é que faz? eu ia justamente citar a casa do Flávio, o Vitor lembrou bem, mas eu vou falar disso daqui a pouco. A única coisa que eu achei estranho é o Bolsonaro não ter negado. A única coisa que eu ouvi ele falando foi: e daí? É crime comprar com dinheiro? Foi a única coisa. Ele não falou, putz, eu não comprei com dinheiro, isso aí é mentira. Você vai lá ver, moeda corrente não é. Nas redes, tá lá o arrazoado, que moeda corrente pode ser não sei o que tal. Isso foi nas redes. O Bolsonaro, a única coisa que ele falou foi, e daí? Então, eu não sei, ficou estranho, porque se é de fato o cara não tem culpa no cartório, ele fala, pô, desafio, quero ver alguém provar que eu comprei com dinheiro. Não foi isso que ele falou. E aí eu ligo com o negócio do Flávio, né, que foi uma coisa que a gente acompanhou de perto, e de fato é um negócio muito, muito estranho. Assim, que tem rachadinha, que o cara fez dinheiro, comprou coisa com dinheiro vivo, puta, para mim isso não tem dúvida.
né? Zero. Ele e todos os políticos do Brasil, todos, não vamos colocar todos, né? Mas, enfim, uma boa parte aí, né? A Dilma tinha 150 mil reais em casa, era honesta pra cacete, né? E tinha, quem tem 150 mil reais em casa, né? Honesta pra cacete? Enfim, a fama, né? Então, é assim, isso é do Brasil, isso é do Brasil. Tem alguma influência sobre a eleição? Menos um. Não vejo nada. É mais. Alguém vai deixar de votar no Bolsonaro porque, ó, ele comprou casa com dinheiro vivo? É, Putz, quem tem acho esse, quem difícil. tem esse critério tem que votar no Bolsonaro, né? Quem tem esse critério. Não, veja, Porque a não, alternativa a então, isso é muito olha só, pior. então, Então, se olha o só, critério for esse, né? é que a questão do Lula ladrão, a questão do Lula ladrão também não é pacífica. Quem vai votar nele Sim. são dois tipos de pessoas. A primeira, puta, o Bolsonaro é pior do que qualquer coisa que você me falar. Ponto. Acabou. Segundo, o outro cara que vota no Lula é o seguinte: não, foi armação. Isso é tudo armação. Tudo armação. Mas acho O Lula teve roubo na Petrobras, inclusive porque o Lula falou isso no Jornal Nacional. Isso é inegável. Agora que ele estava envolvido, é que nem o Mensalão. O Mensalão Eu pegou não um sabia monte de de nada. gente, não pegou o Lula. Por quê? Porque o Lula não tem culpa no cartório. Eu já vi mais de uma vez reportagem de gente, vai entrevistar lá o cara no sertão. Foi armação. Tem duas coisas. Foi armação, ponto número um, e ponto número dois, ele roubou, mas pelo menos ele fez. Então quem vai votar no Lula tá pouco se lixando. Mas tem um terceiro voto aí, na minha opinião. Eu acho que o Brasil, aqui no Brasil, diferente na Venezuela, o regime criou uma elite entre os militares para dar sustentação ao poder. Aqui Hum. no Brasil, o PT aparelhou a máquina pública. Então tem um voto financeiramente interessado na, na Ah, manutenção na de boquinha. privilégios, Sim, sim, na sim, sim. manutenção de privilégios Não, de sem um. dúvida, mas isso é pequeno perto do universo total dos Não, eleitores, tudo né? bem, Não, sem dúvida. não mexe o ponteiro. Estou dizendo, Mas a né, gente como com grandes relevância, tendências. gente formadora de opinião, gente Se que bem tem que um você poder. sabe, você viu que Brasília, Bolsonaro está na frente. Distrito Sim, Federal, sem Pois sombra Bolsonaro de está na dúvida. frente, Sem sombra de dúvida. né? Essa é uma das maiores surras, Então, né? só para fazer o Bem na contraponto aqui. frente, Então, né? Não é pouco na frente. pois é. Muito. Então não acho, sinceramente, acho que assim, que ele comprou um negócio com dinheiro vivo, eu não tenho dúvida com relação a isso. Que ele teve rachadinha, e tal, que isso vai mudar a eleição, puta, zero. E aí, Rodrigão, o que que você achou aí dessa dinheirama toda aí em imóveis da família Bolsonaro e tal? Cara, eu acho assim, tem várias coisas que eu acho, né? Assim, ele falou, só para dizer, ele falou e daí porque ele sabia que aquilo não é ilegal. É essa que é a questão. Ele só respondeu por causa disso. É irrelevante se ele comprou com o e daí significa, pô, se eu comprei, se eu não comprei, não é importante porque não é ilegal. É por isso que ele respondeu assim. Mas não que ele tivesse comprado, ou não que ele tivesse admitido que comprou, entendeu? Então fica assim, ele não negou só. Mas assim, no mérito, veja, eu acho que as informações são públicas, eu acho que isso pode ser investigado, como foi pela Folha. É, é, é claro que você tem que interpretar isso, a interpretação é ruim, mas a gente sabe por que que a interpretação é ruim. Agora, o que me estranha é isso não ter sido feito com os outros candidatos, né? Devia ter sido feito com os outros candidatos também, para a gente entender melhor se os outros candidatos nessa dimensão são iguais, são piores, ou são melhores que o presidente da República, né? Com a família, né? Grande família, porque não é só um candidato. Pegou tio, É, sobrinho, avô, foi um. então, você vê, é Cunhado, cunhado. abrangente, Você já gente, é pensou, cara, você abrangente. começar a responder pelo lado Cachorro. dos teus irmãos, dos cunhados? Então, puta merda, né? Não, é completamente abrangente, né? Então, o que me estranhou na realidade não foi exatamente essa investigação, que eu acho que tudo bem, pode fazer. O que me estranhou foi não ter sido feito com os demais candidatos. Me pareceu assim, parece que os caras queriam prejudicar o Bolsonaro, mas a gente sabe que a Será? imprensa. Não, a imprensa não Ah, faz isso, ele só pegou o Bolsonaro porque ele é presidente da eu vou te falar uma República, né? coisa, viu? Olha, essa descrença do Rodrigo, cara,
Me choca às vezes. Como é que pode o cara aventar uma possibilidade dessa de achar que um jornalista que prestou um juramento, que tem uma formação acadêmica, Da faria uma Folha, né? matéria da Folha de São Paulo, faria uma matéria para criticar o Não, Bolsonaro? Meu a Deus outra do céu. não, é que tem a possibilidade do órgão de imprensa não ter funcionário suficiente para fazer Pode ser todas isso. as investigações que são necessárias, né? Ele, Pode ser ele isso. alocou um, precisaria de uns 4 ou 5, né? E o Bolsonaro, pela postura dele, ele não é um cara simpático, então ele não deve ter muitos amigos. No caso do Lula, já precisaria de uns 8 anos, porque o que ele tem de amigo, né? Então, para pegar Então, tudo isso, já seria mais do que os familiares, né? Seria mais difícil. tem isso. Aí, assim, agora na questão, gente, mas aí, assim, agora para uma questão mais técnica, né? Quem viu, o Bolsonaro, uma hora que ele se justificou para isso, ele falou: putz, eu vendi para o meu irmão, depois meu irmão me vendeu de volta. Então ele tinha um imóvel, eu vendi para o meu irmão me vendeu de volta. Então teve 3 operações que no fundo era do mesmo imóvel, né? Então, assim, o que que eu acho? Eu acho que eles deviam ter feito serviço direito, né? Então, analisado as operações, porque assim, o cara vende um imóvel e aplica no outro, então é só o diferencial que interessa, né? Não é exatamente A o, soma. a soma, né? Então, assim, é que nem o COAF. O COAF, quando ele fala que o sujeito cometeu uma coisa errada, ele pega a conta, ele soma entradas e saídas, que eu acho um absurdo, né? Ele só tem que falar quanto foi de entrada na conta ou quanto foi de saída. Aí, quando ele soma os dois, parece que isso Era a aumenta, mesma infla. conta que o pessoal faz do CPMF, né? Às vezes o mesmo dinheiro rodando mais de uma vez gera um volume de CPMF maior que dava a impressão de um financeiro maior, quando na verdade às vezes era o mesmo dinheiro, né? Então, se você pensa no COAF, só para, né, você pensa assim nas operações bancárias, se você coloca, entra o dinheiro, você coloca na aplicação financeira, depois você vai tirando aos poucos, então você multiplicou por 4 o mesmo dinheiro, né? Você É que multiplicou nem você por pegar 4. alguém que opera a bolsa comprando e vendendo ações. No final do dia lá, o cara movimentou 3, 4, 5 milhões de reais e tem um net ali de 5 mil, 10 mil reais. Aquela É, posição que ele teve ao longo do dia nunca implicaria necessariamente naquele desencaixe de financeiro, porque o cara está operando só para arbitrar um spread, só que você tem uma nota de corretagem com um volume gigantesco, o que não quer dizer de fato não, é que a isso. pessoa Então, ia assim, fazer eu acho isso. que, então, o que que faltou, né, o que que eu recomendaria aos próximos jornalistas que forem fazer essa análise, né? Contrata alguém que sabe fazer análise, né? Paga, né, para alguém que faça análise direito, que destrinche Puta, as o Rodrigo operações. odeia estagiários, cara. Impressionante isso, cara. Não, assim, eu até me ofereço para fazer análise, não tem problema nenhum, até faço, assim, não vou cobrar muito, eu vou cobrar o que é justo, para fazer uma análise para o jornalista, para ter um pouquinho, puta, cara, para ele poder falar alguma coisa de verdade, entendeu? Para poder pegar o cara, né, e falar, putz, você realmente. Outra coisa que me incomoda, só para concluir rapidamente, é assim, nenhuma entrevista com os vendedores dos imóveis. Exatamente. Cara, Nenhum. nenhuma. Não Nenhum. teve um, não Um teve cara. um. Pega um cara aí que vota no Lula, que fez negócio com o cara. Vamos colocar esse cara aqui pra. Ninguém nem tá vendo o que a gente tá falando. Vamos colocar um cara aqui pra foder o Bolsonaro. Vamos comprar 100 imóveis, pô. Deve ter um cara, segundo as pesquisas aqui que o Xará mostra, desses 100 imóveis aí, deve ter pelo menos 20, 30, 40, 50% aí que deve ser lulista, porra. Não conseguiram achar um cara pra meter a Um boca. cara, para fazer uma Um. entrevista Não é, não e é dizer, dois. Um. para dizer assim, realmente eu recebi em dinheiro? Realmente foi, putz, eu esquentei dinheiro? Qualquer coisa assim? Nenhum. Pô, Nenhum. Mas olha sacanagem. só, Ó, eu vou. deixa eu fazer Fala, Vitão. deixa eu fazer uma observação em relação ao Idaí, né? Considerando o histórico do Bolsonaro, histórico de respostas, quando ele é provocado, o Tá Idaí bem foi uma linha. das melhores. Não, foi uma das melhores, querido. Ah, ele Podia poderia ser ser muito pior. pior, é verdade. É muito verdade, tá? Idaí Ele. foi Aliás, difícil, foi. né? Foi. A menina, não sei quem foi que perguntou para ele que ele Amanda Klein, da saiu. Jovem Pan. Isso, fala, porra, teu marido Seu vota em marido mim. vota em mim. Porque ela admitiu numa das entrevistas que ela andou dando aí que o marido dela era bolsonarista, né, pô? Mas Porque olha no só, fundo ele sabe que não precisa se justificar. Isso aí não tira exatamente. voto dele. O Deixa eu. negócio não. Ó, que nessa. Eu, pô, eu sempre falo isso, e é mais pura verdade, é um exercício de humildade aqui.
Eu sempre, ao longo da minha vida, procurei me cercar de gente melhor que eu para aprender, e quando eu tô aqui com vocês, essa é a mais pura verdade. Eu aprendo muito com vocês a cada vez que a gente se encontra, cada coisa que vocês escrevem. E uma das coisas, né, e o Vitor sempre falou assim, que um número sozinho, né, ele não significa nada, e muito provavelmente ele diz respeito mais à desonestidade de quem está apresentando aquele número do que o compromisso de informar, de esclarecer, de trazer a verdade. Quando você estampa lá 26 milhões de reais de patrimônio e tal, fala, caramba, 26. No Brasil, 26 milhões de reais. Quando a gente fala de corrupção, a gente sabe que já virou troco, né? Sabe? Pega um gerente Não, em médio lá. 32 anos, né? Você pega um gerente. Então, só de você pegar só os 26 já não é nada. Você pega um gerente lá da Petrobras que devolveu 500, 400 milhões, 26 é peanuts. Mas aí vamos colocar Mas o número em contexto. Então, a aí divide por pesquisa, 32, né? a pesquisa começa em 1990. Porra, nós estamos falando, meu amigo, de 32 anos. Bom, mas aí é o patrimônio do Bolsonaro. Na verdade, não. Na verdade, é o patrimônio dele, de 3 filhos, 2 ex-esposas, 5 irmãos, que são cunhados. Então, vamos pensar. Seria razoável imaginar que um desses irmãos ou irmãs do Bolsonaro se casou com alguém e que trabalhou ao longo de uma vida e ao longo de uma vida constituiu um patrimônio imobiliário? Não, aí você cria esse critério. Então 26, mas espera aí, não é 26 milhões, é 26 milhões dados corrigidos pela IPCA. Então você percebe, cara, é um número, assim, é quase, na minha opinião, pragmático. Quando eu fui construir minha casa, eu fiz uma conta lá. Ah, eu vou gastar aqui tanto de areia, tanto de cimento, tanto telhado, não sei o quê. Quanto que vai dar de roubo aqui? Deixa eu ver. 3% de... Ah, uns 3% de roubo. Meu amigo, no Brasil, essa matéria, o Bolsonaro deveria enquadrar ela tipo com um certificado. Porque esse camarada é vasculhado dia e noite, 24 horas por dia, todo dia. E o que os caras conseguiram encontrar para apontar de corrupção pro cara foi um levantamento de 32 anos envolvendo mais de 10 pessoas com um valor ridículo. Então, assim, ó, rachadinha é tipo o jogo do bicho. É prática do país. Ó, como é que ele vai pagar aqui a gasolina, fulano? Vou levantar um dinheirinho aqui. Não estou dizendo que está certo. Estou dizendo que é uma realidade de 99% dos gabinetes parlamentares. Então, assim, no final das contas, eu acho que a assessoria do Bolsonaro deveria emoldurar essa matéria e dizer assim, ó, depois de 32 anos de vida pública, presidente da República disputando o segundo mandato, o que os caras conseguem apontar do cara é isso. Que no governo dele teve o escândalo do leite moça, o escândalo da picanha, a vacina que não foi comprada, e agora esse patrimônio imobiliário de não sei quantas pessoas. E o mais legal, que eu fiquei feliz da vida, onde eu moro é assim, eu construí uma casa pensando no conforto dos meus filhos, né? Então não pensei muito assim em termos de investimento, porque minha ideia era morrer lá. Os meninos cresceram, a vida andou, vamos vender a casa. Bom, eu estou há um bom tempo vendendo. Cara, eu não sabia, pode corrigir pelo IPCA? Ninguém nem me falou, porque eu estou vendendo pelo mesmo preço faz um tempão e não consigo. Será, né? Então você vê que é de uma desonestidade, que essa matéria diz quase nada sobre Bolsonaro, mas diz muito sobre a Folha de São Paulo, diz muito sobre o jornalismo Não, que viu ele, e diz muito sobre o jornalismo que hoje se pratica no Brasil. cara, você tem É que isso. entender que o jornalismo investigativo está morrendo e a Folha de São Paulo está ressuscitando das cinzas como se fosse uma fênix. Esse jornalismo investigativo é um Assim, exemplo a cara, ser seguido, é um é exemplo. surreal, não fizeram levantamento. Por exemplo, não precisa fazer do Lula. O Lula a gente já sabe, um puta de um ladrão, foi condenado em 3 instâncias, chefiou um esquema bilionário de corrupção. Nem precisa fazer matéria com o Lula. Eu não acho, discordo, viu, Rodrigão? Com o Lula não precisa fazer. A gente já sabe aí a capivara do rapaz. Agora, por exemplo, por que não fazer com o Ciro? Por que não fazer com a Simone Tebet, que hoje é a queridinha, é o fio de esperança, que explode aí, mudou, pô, subiu 25% aí na última pesquisa, tá? Com Simone 4 foi para Stepp. 5, né? A Simone Step, entendeu? Então, quer dizer, puta, é ridículo, cara, é ridículo, não dá nem para perder muito tempo. Bom, mas temos aí uma luz no final do túnel. Parece que lá no Chile já começou a rolar aí um certo recall ali, um amargorzinho, parece que fizemos merda. Ô, Xará, fizeram uma constituição lá no Chile, mas na hora do vamos ver o rechaço, foi uma surra, né, Xará? Quando diz o americano, foi um landslide, né? Uma avalanche. Então, primeiro,
É uma as derrota do pesquisas, governo, na sua opinião? não, com certeza, eu já vou chegar lá. As pesquisas estavam dando 8, 10 pontos de diferença, foi 22, né? 20, 24. Então, as pesquisas erraram bem. Ponto número um. Ponto número dois, a diferença dessa votação para a votação que elegeu o Boric é que lá não era obrigatória a Sim, é presença. verdade. E aqui foi. E essa foi. E essa foi, né? Tanto do Boric quanto a aprovação, né, da Constituinte. Não era obrigatório. Então, quando você obrigou o pessoal a ir, você vê claramente quem não foi, Quem tanto o deixou... Boric quanto a Constituinte foram aprovadas por omissão de quem não foi, e que agora fala, bom, agora temos que ir, vamos jogar essa Vai Constituição. ficar Olha pior, quanto né? Tem que custou nossa pensar assim, omissão, né? senão vai ficar pior, né? Pois é, Olha quanto custou nossa omissão. exatamente. E é, a votação acho que até foi maior, e eu até dou um desconto para o erro das pesquisas, porque, pelo que tem uma matéria na Economist muito boa analisando a derrota. Parece que os caras do sim fizeram campanha pelo não, porque a coisa foi tão exagerada, né? Não é só o texto que foi exagerado, a própria campanha foi woke nas últimas. Foi Posso só assim dar um um negócio. parêntese? Teve Sim, uma manifestação em que um travesti tirou uma bandeira do isso, Chile e do ânus. exato. Foi Isso deve ter, o isso deve aborto ter do dado, velho Chile. isso, exatamente, isso deve ter dado voto demais, né? Para quem era Isso, contra, isso, né? isso viralizou, né? Quer dizer, você imagina que tipo de constituinte saiu de ideias desse tipo, né? Então, agora que passou, o Boric está com um problemaço, né? Porra, Porque ele está com um Congresso que ele não tem maioria, ele precisa entregar uma outra Constituição, porque o povo votou nisso, ele quer uma outra Constituição, enfim, porque Melhor essa não do, entregar Pino- nada. porque essa do Pinochet não serve. Então Não, mas agora ele não pode descumprir suas não, promessas? então, pois ele foi eleito por causa dessa Constituição, né? Quer dizer, ele é o cara, o representante dessas forças que queriam essa nova Constituição. Então ele vai lutar para ter uma nova Constituição, ou no mínimo para emendar a Constituição existente, o que é uma derrota para ele, né? Porque essa Constituição é a do Pinochet. popularidade dele vem caindo bastante, Mas né? posso só fazer Sim, uma pergunta? Teve custo para fazer essa Constituição ou foi de porra. graça? Imagina, meu. Mas isso é dado, né, o Rodrigo? Pô, é Não, mas se óbvio você que for, teve então assim, custo. mas você sabe que se você assina um contrato que gera prejuízo para o erário, você tem que Ressarcir. ressarcir o erário, né? Você não é Não, o caso de ressarcir. o custo eu acho que Não. vai até além do custo propriamente dito, que é o custo de risco que o país, né? A percepção de risco do país, Desvalorizou a moeda e né? tudo Mudou mais. muito, né? Enfim, aumentou a taxa de juros, tudo isso. Agora, eles estão numa situação, o governo atual está perdendo popularidade, porque afinal a inflação está comendo solta, que nem o Bolsonaro aqui, que nem os incumbentes todos, né? Todo mundo que está no governo está perdendo popularidade por conta da inflação. E ele precisa, enfim, eu não sei exatamente que caminho que ele vai seguir. Eu acho que convocar uma nova constituinte, muito improvável, aparentemente, né? Ele deve brigar para ter emendar. Mas emendar, ele não vai fazer nada diferente do que vários outros governos antes deles fizeram, né? Foi emendar a Constituição. Isso é a coisa normal do processo democrático. Aliás, isso acontece Enfim, continuamente, morreu. né? Exato. E aí, Vitão, o que que você acha, hein? Olha, eu acho o seguinte: quando ele venceu as eleições e o espírito daquele momento era uma indignação, uma revolta de cunho econômico. As pautas não eram pautas Era identitárias, aposentadoria, né? cunho econômico. E Isso. pelo meu entendimento, isso aí foi deixado meio que de lado, e essa Constituição se embrenhou pelo caminho muito dessas pautas identitárias que não dão voto em lugar nenhum.
não dão voto. E costumam tirar voto. Né? Pessoas se irritam com o excesso de esses excessos, né? Tá provado aí. Então, eu acho que ele levou uma paulada na cabeça, né? Porque não esperava, foi uma surra. E certamente vai ter que arranjar outros parceiros, porque ele, na verdade, se cercou dessa turma toda, histriônica, daí não tem futuro. Então, acho que é importante. Até o Ciro fez um comentário outro dia aí, que até apareceu Chamou numa de dessas listas. babaca, foi sensacional. Essas pautas aí são babacas. Ele falou um negócio desse que é verdade. Agora, o Não interessante é dizem o seguinte, respeito à esmagadora maioria da população, né? mas agora aqui no Brasil, o Lula não compra muito isso. Eu acho que ele sabe disso, né? Tanto que você vê aquela resposta que ele deu para a jornalista lá, 50-50, foi não prometo nada. Me lembra do debate, né? Não, pelo contrário, O Lula é Então, um cara, o o cara é Lula nesse esperto, né? sentido, ele é muito pragmático. inclusive ele falou que os homens Então, têm que ajudar a mulher com o trabalho da mulher, né? Uma Isso, mas esse é o declaração muito Lula. feminista, né? Esse é o Lula. Muito feminista Da- da parte dele. mas eu acho isso. Eu acho que essa Constituição envergou para esse lado identitário, que é um lado absolutamente irrelevante para a maioria da população. E tomou pau. A Surra. política tem dois caminhos, né? Reforma ou revolução, né? Se não é através de uma revolução, a política caminha através de passos, não saltos, né? Parece que essa Constituição representava um salto aí, talvez até pro abismo. E aí, Rodrigão, concorda aí que foi uma surra com vara de marmelo aí que o Boric tomou? Ah, concordo, né? É bom para dar um choque de realidade, não só no Chile, mas nos países que circundam o Chile querem seguir o mesmo caminho, né? De fazer novas constituições aí para. Quanto tempo mais o Boric tem de, São de mais governo? 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio, né? Queimou a largada, né? Tipo, foi pra É, balada, meia hora já tava bêbado, vomitando. Não vai chegar vai, até o final da festa, que é a minha ele vai opinião. ter dificuldades, né? Ele vai ter dificuldades, Ó, ele vai ter que enfrentar, vou fazer porque um. Pode não, falar. é assim, assim, eu acho importante, eu, a- claro, se a Constituição tivesse passado ia ser um desastre e tudo mais, mas assim, a sinalização, eu acho que o importante é a sinalização, inclusive para os países da América do Sul e Sim. outros, né? Que é importante dizer, olha, existe vida depois da esquerda, é isso. Eu acho que o Lula está olhando. Eu Tá. acho que tá. Passarinho na muda não pia, né? Eu tenho uma opinião. Pode ser radical, mas eu vou dizer o seguinte, ó. Esse cara, ele já perdeu, assim, ó. Pra você ter ideia, a reprovação dele é de 54,6, né? A aprovação dele cai vertiginosamente. O último levantamento aqui no começo de julho era de 24,3. Essa derrota na Constituição, a meu ver, fere de morte esse governo. E eu acho que ele vai ter muita dificuldade de chegar até o final do mandato dele. Eu Muita também acho. dificuldade. Muita Eu acho dificuldade. que a melhor atitude é entregar o cargo pro vice Quem é para o ver se. vice? Quem que é o vice? Puta, Sabe? vai ver que é uma Índia, né? Sei lá. Eu Deve não. ser. Ah, tem Eu, toda a eu, te, pinta, né? eu Mas tenho. Eu tenho. era a chapa do Boulos, né? Era o Isso Boulos e a aí. Índia, que é, Não, Essa era. mas deve ser a isso não foi mal, né? Guajajara Não é lá do porque Chile, né? não tem nada a ver ser índia assim, né? Se ela só tem experiência administrativa, Sim, se ela claro. tiver. O Rodrigão tá dando aquele lustro politicamente correto, né? Não tem nada a ver, cara. Assim, claro, eu não acho que administrar uma tribo é a mesma coisa que administrar um país, é óbvio, né? Mas, sei lá, se você consegue escolher bem quem te ajuda, né? Tá resolvido. Você não precisa ser tão bom assim, né? Eu tenho essa sensação que, assim, uma derrota desse. E aí é aquela história, né? Realmente, a política é uma coisa interessante, né? E como na vida, o ótimo é inimigo do bom, né? Assim, havia um ambiente político para que aquela Constituição que vem da época do Pinochet sofresse uma reforma.
E é de se imaginar, razoável. O país vive outro momento, né? Avançou, 1970, né? né? E avançou, então. Mas É. olha só, né? Você querendo avançar tanto numa direção, o que você conseguiu foi gerar uma rejeição que talvez você até não tivesse originalmente. Então você tirou gente de casa que num primeiro momento se omitiu, e é aquela história, né? Quase que repetindo muito o que aconteceu aqui no Brasil. Que é o maior responsável pelo Bolsonaro, se não o próprio Lula? Né? Quem é que dividiu, martelou nós contra ele? Quem é que avançou tanto ao ponto de gerar uma reação contrária em igual intensidade, né? Assim que fala? Então, mas só para fazer uma observação, você vê, se essa nova Constituição não prosperou, né? É porque ela era muito ruim, né? Conseguia ser pior de uma coisa tão antiga, Conseguia ser pior do que uma coisa de né? 50 anos atrás, feito num regime autoritário, né? Autoritário, né? Então, olha o tamanho, na minha opinião, é uma barbeiragem assim descomunal, né? E que eu acho, a meu ver, posso estar enganado, pode ser, por exemplo, na pandemia, naquela saída do Moro, muita gente apostava que o Moro estava ferindo de morte o governo ali naquele momento. Em algum tempo se falou, impeachment do Bolsonaro e tal, não sei o que lá. E o Bolsonaro virou esse jogo aí. Tudo bem que o Moro ajudou, né? Não sustentou o que acusou, fez um movimento muito equivocado, né? Mas eu não sei não, cara. Acho que esse cara aí vai ter que rebolar, mas rebolar. Deixa eu só lembrar fazer um paralelo com o Brasil, os protestos de 2013. Não sei se vocês se lembram, a Dilma prometeu 5 pontos para os Lembro manifestantes. bem. O primeiro ponto era uma constituinte. Depois, como a gente vive no Brasil e não no Chile, né? Aqui tudo se arranja, né? Então aquilo ali era tudo. A única coisa daqueles 5 pontos que saiu foi mais médicos, né? Que acabou saindo porque era de fato a agenda oculta do PT na época. Então, a gente podia, porque de fato foram manifestações, algumas violentas, tal, a gente podia ter, se a Dilma fosse o Pinheira, ter tido uma constituinte aqui, né? A barbeiragem foi ter prometido essa constituinte. Foi o Brexit do Foi- chileno, né? Exato, Puta não, ideia vamos de lá, jirico, vai. vamos fazer esse negócio. Vamos fazer o de repente- Brexit. Putz, ferrou, Isso, mano. porra, exato, do Saíram de Cameron, né? casa. Exato, é assim, o cara se sentiu acuado e saiu com essa. A Dilma, por mais, eu ia falar anta, mas não é muito legal isso. Com um Por, mamífero, você quer dizer, né? como Ah, tá. é, ela, enfim, ela prometeu, mas depois o corpo político vai, puta, vamos deixar disso, né? Não precisa disso tudo, vamos seguir a vida aqui e tal, porque estamos no Brasil. A gente correu o mesmo risco. E ao contrário, né? Colocou o Joaquim Levy de ministro ainda, né? Pois é, exato, virou o jogo, enfim. Mas eu não sei não. Eu acho que esse Agora, Boric vai ter dificuldade de concluir o mandato dele. Posso estar enganado. agora vamos ficar de olho na Colômbia. Vamos monitorar Puta, a esse Colômbia. é. Colômbia vai descer a ladeira. E já teve lá um atentado pesado, né? Esses dias, se eu não me engano. Eu E sei é que, uma eu sei que judiação, cara, porque ó, eu tive na Colômbia, teve aquele acidente lá do time da Chapecoense, né? E os brasileiros ficaram assim encantados com o aconchego, né? O amparo que a Colômbia ofereceu ali naquele momento, a população colombiana, que não foi que não foi nenhuma surpresa para mim, né? Porque o povo colombiano muito amistoso, muito amigável. E eu fiquei muito triste, cara, porque eu acho que essa eleição compromete demais, demais, demais. Como é que essa economia vai caminhar? Vamos ver, mas eu tô com o Vitor aí, eu acho que vai ser bem, bem, bem complicado mesmo. O que talvez, para nós, pensando de uma forma egoísta, funcione como um bom alerta, um bom aviso, né? Será que impacta é na que eleição, Xará? o da Colômbia não vai Acho dar que não. tempo, né? Isso Bom, aí leva tempo, né? Porque não é assim no mês estrago tudo. Bom, vamos falar, já que a Tati não É tá um aqui, esforço de anos. normalmente, assim, né? Até porque a gente tem pouca coisa para falar de futebol, né? 2 São Paulino, um Santista e um Vascaíno, não estamos com essa bola toda. Então, quando a gente deixa de falar de futebol, não muda muito. Mas uma vez que a Tati não tá aqui, bom, primeiro vamos sacanear a porcada, né? Segue sem Mundial, né?
Eu fiquei triste, sabe por quê? Eu acho que ia ser legal um vice-campeonato mundial. Seria um título inédito pro futebol brasileiro, né? Eu não vi o jogo. Você viu o jogo ontem, Vitão? Vi. E o Palmeiras fez Ah, 2-0. O Palmeiras caminhava para vencer, teve um jogador expulso. O Palmeiras começou muito bem, achou um gol aos 3 minutos. Poderia ter feito o segundo, jogou o primeiro tempo melhor. Aí no final do primeiro tempo, um cara lá, o zagueiro, é expulso, expulsão justa. E aí mudou o jogo, né? Vai pro segundo tempo, arranca mais um golzinho também O daqueles Pablo fez gol? O Pablo Fez. fez gol. Meu Deus do Deu céu, cara. assistência pro outro. Olha só, você vê como é que é Pablo foi isso, o cara. nome do jogo. Vitor Bueno e Pablo numa final de Libertadores e o tricolor nessa draga. Jesus, Maria Júlia. Aqueles dois leprosos lá, aqueles dois Mas, morféticos estão na final da Libertadores. E o segundo tempo foi do Atlético, né? Foi bem melhor. E eu acho que o Então Atlético todo mundo que mereceu. acusa o Filipão de ferrolho, na verdade ele foi pra cima e buscou resultado. Cara, o Felipão. Perdendo de 2-0, né? Não tinha o que fazer, né? O Felipão tá se resgatando aí. Mas ele já tinha sido campeão brasileiro, né? Pelo Palmeiras. Mas faz um belo trabalho, né? E aí, E é um Xará? time chato, hein? Time chato. E foi melhor. Nos 180 minutos Se foi melhor depender que o da Palmeiras torcida, e mereceu. porque a final vai ser Brasil contra o Flamengo, né? Com certeza, Brasil Pelo vai dar menos no que Brasil. depender de mim e você, eu tenho certeza disso. Não tem a menor dúvida. E eu sou coxa, hein? Sou coxa lá. Caramba, você Mas você é você Atlético tá Paranaense. superando, você Ora, tá mas superando. você, olha, vou te dizer, com o pé frio do Nossa caraca, senhora, eu meu. sou um saco de pancada vergonhoso mesmo. Mas não Vasco, desista, coxa. Vitor, é tudo fácil. Faz que nem eu, não desiste. Que nem eu e o Rodrigão. A gente não tá assim num bom momento. Desistir jamais, né? Desistir Desiste. jamais. Apesar de que nós estamos entre os 4 melhores times de 2 importantíssimas competições. Eu acho que tem um lado bom a ser visto aí. Não, mas não é só isso. É que um dia você está embaixo, outro dia você está em alta, né? É O isso que problema é que esse São dia de Paulo. alta tá demorando para voltar, né? Não, mas ninguém precisa contar isso, não precisa falar É. assim, né? Não fala assim que Eu, eu, desanima. eu, eu vou falar o que seguinte: em termos de campeonato brasileiro, eu tô com o Xará, rumo aos 46. Já Olha, já pro entregando Porto ponto. falar isso é que Pode realmente a tapear. coisa tá O que, periclitando. que eu acho? Nós vamos focar na Copa do Brasil, onde a gente é favorito. Eu tenho um racional para o São Paulo ser favorito contra o Flamengo no Maracanã. Meu irmão tá aqui do lado e vai capaz de cair da cadeira. Mas é o seguinte: vocês concordam comigo que o Flamengo já tá na final, já tá classificado? Ganhou do São Já Paulo aqui tá. com relativa Sim. facilidade, vai Já jogar tá. em casa com a vantagem de placar, certo? O que acontece quando a gente tá com uma disputa que ela tá ganha, que ela tá na mão? O que invariavelmente acontece? Quem lembra do Ayrton Senna em Relax. Mônaco, né? Daquela vantagem que ele tinha lá, correndo sozinho, que ele vai e bate no muro. Quantas vezes a gente já viu isso? Palmeiras ontem, 2-0, ó. Acabou, né? 2-0. Não acabou? Não acabou. É exatamente por isso que São Paulo é favorito. Entre 15 e 25 minutos de jogo. Favorito. Entre 15. Não, o pessoal acha. Sabe o que me incomoda? Que assim, eu faço uma análise. Eu tô rindo só porque vocês estão rindo. Mas eu faço uma análise imparcial, baseada em fatos, e vocês Ô, ficam ô, zombando. ô, Porto, você sabe que o Santos perdeu do Goiás, né, em casa e Sim. tal. E eu Perdeu fui do Goiás. lembrar, perdeu 2-1. Foi, puta, um lixo. E aí eu fui lembrar de um jogo que eu não vi, enfim, eu não vi o jogo, meu pai contava, né? Que o Santos estava ganhando de 4-0 do Goiás no Pacaembu, e o jogo terminou 4-4. E aí eu fui ver no YouTube. Na verdade, não foi bem assim. O Santos fez 4-1. O Santos fez 3-0, o Goiás descontou, e o Santos fez 4-1 no início do segundo tempo. Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres, a turma toda, era 74. Aí, faltando 11 minutos para terminar o jogo, o técnico do Santos troca o Clodoaldo e o Carlos Alberto Torres. Os caras fazem 3 gols em 11 minutos. Tem uma final da Champions que tem um empate assim heróico também, não é? O Liverpool com o Manchester, uma coisa assim. Foi isso, mas esse foi o segundo maior jogo da história. O maior não foi Foi o do esse. Vasco, O maior com o foi Palmeiras. do Vasco. Exatamente. 0-3, 4-3. Aquela virada foi sensacional. E você Então, vê por só, isso, só para corroborar a a minha tese. tese. Exatamente, a minha tese é essa. Por isso que nós somos francos favoritos.
Flamengo vai Mas olha, entrar tão classificado que entre os 15 e 25 minutos do primeiro tempo, o São Paulo vai fazer um gol. Aí já vai dar aquela, opa, peraí. E a partir daí só vai dar tricolor. eu até teria esperança na sua tese. Porque você sabe que eu sou um ferrenho anti-flamenguista. Anti-Flamengo, não anti-Flamengo. Só que o problema nessa tese é o São Paulo. É, exato, é isso que eu ia Eu comentar, o diria time. até, O São eu Paulo iria até um tá. pouco, eu iria até O São talvez Paulo assim. só tá apanhando, pô. Vai O São Fosse eu Paulo um conseguiu time, perder cético, do conseguiu perder do Santos, fosse eu meu, um não dá. cético, eu diria que o problema talvez até um pouco anterior a isso, Vitor. Eu diria que o problema, no caso, seria a bola, né? Entendeu? Eu diria que talvez o problema seja um pouco anterior. Se não tivesse a bola, talvez Se a fosse bola mais não fosse fácil. redonda, é o Puta formato aí. da bola. Exatamente. Eu diria, se o São Paulo tivesse um momento, pelo menos alternando alto e baixo, alguns momentos, mas ele tá no baixo, né? Então, Não assim, tá no putz, baixo, até pô. eu acho que Nós estamos entre os 4 primeiros da Copa do Brasil, entre os 4 primeiros da Sul-Americana. É que a gente a avalia o Sul-Americana futebol com esse... é a, Vocês, é a vocês, segundona da Liberta. vocês que não são imparciais como eu, vocês que fazem uma análise mais apaixonada do futebol, é só para vocês só o importante é só ser campeão e não é assim. O Campeonato Ah, Brasileiro tem 20 clubes, pô, um só é eu campeão. gostaria muito que o São Paulo eliminasse o Flamengo lá, mas Fique tranquilo, não tô somos botando fé. favoritos, é o que vai acontecer. Pode anotar, entre 15 e 25 minutos do primeiro tempo, São Paulo faz um gol. Desmoralizado, provocado, humilhado. E aí a coisa vai virar. Vai ser épico. Você acha que o Rogério Ceni vai levar o São Paulo a muitos títulos ano que vem? Que esse ano vai ser zero, né? Cara, o que que eu penso? Eu acho que o Rogério Ceni tem que ser bancado. Ó, vamos pensar. Um dos mais vitoriosos técnicos dos últimos tempos no futebol brasileiro, eh, considerando os clubes, foi o Tite. E o Tite só conseguiu o que conseguiu porque o Andrés bancou ele numa desclassificação, numa pré-Libertadores contra o Tolima. Se ele tivesse mandado o Tite embora ali, o Corinthians não teria sido campeão do mundo. Então, eu acho que assim, primeiro que não é todo clube que tenha. Não é todo clube que tem o privilégio de ter o seu maior ídolo à disposição como técnico. Cara, isso é um Privilégio ativo. ou risco, né? Eu não O diria. risco. Qual é o profissional que Sabe estaria qual é mais o risco? dedicado? Ah. Não, tudo bem. O risco é você mantê-lo mais tempo que necessário. Fica aí Ah, mantendo ele aí, você não, fica. eu acho que Já não. Acho que aconteceu ao isso. contrário, já aconteceu no passado do É. Rogério. É a segunda passagem dele pelo São Paulo. Na primeira ele foi Então, fritado em muito pouco tempo, numa coisa que foi vergonhosa, entendeu? Acho que tem que manter lá. Meu isso. irmão que tá aqui do lado tem uma teoria que é o Acho, seguinte: técnico não conta pra a- porcaria nenhuma, não serve de nada. Qualquer um é tudo a mesma conversa. A teoria dele é que técnico não serve pra nada. Bom, o Dorival Júnior corrobora essa visão. Tanto faz. O que importa é o time. É. Bom, vamos ver. E aí, o Felipão no Atlético Paranaense meio que vai contra, né? Porque o Atlético Verdade. Paranaense com o Carille estava apanhando muito, com o Valentim estava na Bom, eu Z4. também. Né? O Cuca no Santos, do Marinho e do Soteldo, é mão do Cuca ali, porque aquele time não era muito melhor do que esse aí que É. tá aí. Talvez o que o Filipão tá fazendo no Atlético é o que o meu irmão fala que técnico só serve mesmo se for essa parte da psicologia do grupo e tal, porque jogar bola mesmo não muda porcaria nenhuma. Eu discordo um pouco, né? Mas se vocês acham que eu sou radical, vocês precisam conhecer o menino. Mas ele tem essa teoria, que técnico não serve pra porcaria nenhuma. E ele é bom de bola, poderia ter sido jogador profissional, não foi porque não quis. Maradona, né? A paixão da vida dele, ele leva até no apelido ao Maradona, porque ele era pequenininho, né? Sabe aqueles, falar baixinho aqui, aqueles bonequinhos que tem, né? Tinha uma coxinha maior e tal. Né? E ele parecia mesmo, ele jogava futebol com 6, 7 anos de cara fechada, assim, parecia um adulto. Ele era bom de bola. Bom, mas já falamos do Futiba. Eu não entendi. Teve aqui um dado momento do nosso bate-papo aqui durante a semana para montar a pauta do nosso encontro, que alguém colocou como sugestões de restaurante. Depois que eu anotei, mas depois pensando, me pareceu um pouco uma provocação. A Ou gente pode já marcar, né? Eu já acho poder que marcar. você tá no lado passivo da história. Você Você pode acha que eu dar tenho que sugestões. no meu lugar você já procuraria uma linha de crédito, falaria lá com o Banco Eu acho. Neon, consiga mais. Acho que você deveria procurar. Assim, você tem uma chance de zerar esse negócio.
Mas a gente pode fazer até você paga a Ó, primeira, não, daí com der certeza. A tudo gente certo, a gente paga não depois. liquida por diferença. Eu pago pra vocês, vocês pagam pra mim, porque eu não vou abrir mão de poder almoçar com vocês. Mas vocês sabem lá como é que é minha projeção de resultado. 5% de eu pagar os 6 almoços, 70% de ficar no 1 a 1, mas tem ali uns 25% que eu acho que eu posso, cenário otimista, faturar 6. O que que eu penso? Eu não quero ganhar os 6. Por que que eu não quero ganhar os 6? Eu vou explicar agora. Porque eu sou insuportável. Vocês não vão me aguentar. A nossa amizade corre risco. Porque, tipo assim, eu vou ligar 3 horas da manhã pra vocês pra sacanear vocês. Vocês imaginem o que vai ser a vida de vocês se eu Não, ganhar você esses não 6 vai ganhar. almoços. Você já sabe, né, disso. Você já sabe disso. Não, se eu ganhar os Quando vai 6 ser a almoços. renúncia? Ah, Olha só, hoje é dia 7, né? Tem certo, mais 25 dias. Tem certo, uma janela menor que 25, porque se ele constar na urna, você perdeu, certo. certo? Correto. Então você tem uma janela de 18 dias. Em que momento se dará essa grande renúncia? Nos 47 do segundo tempo. Tipo, lá pelo dia 25 de Quando setembro, é assim, que, ele vai. na eleição passada, quando é que o PT abriu mão do nome do Lula? Em agosto. Já no passou. limite, né? No limite para trocar o No candidato. limite. No limite. Para trocar Até o o limite. candidato. Até o Limite limite. passou. Então, até o limite. Até o limite. Não, é possível. 12. Dia 12. Passou o limite. Não, ele pode desistir da competição e o vice assumir o lugar dele. Tá doente. Como é que faz? O PT não tem candidato? Não sei. Não sei qual é a regra. É. Então eu acho que tem um espaço aí. Mas vamos ver. Se ficar no 0 a 0, eu vou ficar feliz. Mais do que se eu ganhar. Porque se eu ganhar, nossa amizade corre risco. Porque eu sou insuportável. Eu vou Qual que é a transformar a segunda vida de aposta vocês. mesmo? Primeiro turno, né, do Bolsonaro? Não, como é que era? Não, é a vitória. Vitória no É a- segundo turno. A Vitória no segunda, segundo vitória. turno. Vitória, Vitória vitória. simples. Não, Perfeito. vocês só até foram legais comigo, porque o Bolsonaro vai ganhar, é uma forma de zerar, tudo fica entre amigos. Eu só torço pra eu não ganhar. Porque se eu ganhar, meu, vocês se preparem, a vida de vocês vai ser um inferno. Ganhar tudo, sabe né? que não vai ganhar. Se eu ganhar tudo, mas Rodrigão, você já se eu sabe ganhar que não tudo, vai Cara, ganhar, assim. na a boa, chance desses caras não falar nunca mais comigo é enorme. Porque você não o, faz ideia o o que a minha Porto, mente, quando começa devagar, pensa num o cenário como Porto, esse. Diga aí, eu vou Xará. te dizer, se o Lula desistir, a minha vida não vai ser um inferno. Ah, bom, é verdade. Talvez por alguns dias, vai. Depois fica mais tranquilo. Talvez por alguns dias. Por alguns Mas dias eu assim, prometo que esse será. almoço pode ir convidados que pagam pela sua Não. própria refeição, Se né? der tudo certo, eu vou estar com crédito. Eu Pode. vou distribuir para os amigos. Sou generoso. Distribuo para os amigos. Hum. Bom, tirando a provocação da sugestão de restaurante, acho um pouco cedo. Vamos às nossas considerações finais aí. E aí, Xará? Deixa eu... O Xará sempre faz a lição de casa para humilhar a gente, né? Ele tem isso, né? Que isso? Ele monta a é apresentação, a gente não faz isso? bosta nenhuma, né? Vamos lá, 7 de setembro. Filipão, né? Puta, Aí, realmente ressurgindo das uma cinzas, belíssima cara, bola dentro. impressionante, impressionante. Podia estar em casa, né? Tem grana pra cacete e tá aí, né? Pois é, Verdade. então, esse é um cara que, puta, grana pelo jeito não... Ele ama É futebol, ele é o... obstinado. É obstinado, é o cara que gosta do futebol, gosta do ambiente, enfim. E gosta de ficar em campo, né? Tem que tirar o chapéu, realmente. Minha Concordo. bola fora vai para a Justiça Brasileira, que condenou a Apple. A Apple, o pessoal da Apple está dando risada, né? Ninguém parou de vender o telefone, mas condenou a não poder mais vender telefone sem o cabo. É impressionante. Eu estava escrevendo, não acabei ainda, um artigo sobre isso. É assim, você decide, o Estado decide qual vai ser a relação comercial entre duas partes. Mas será que alguém consegue? O pessoal acha que o preço do cabo não vai estar no valor final do produto, Então, cara? veja só, é aquela coisa. Não, é que nem a bagagem de graça. É, Não, porra, o cara cobra do mesmo jeito, então tem que estar lá dentro, né? Como se o lucro da Apple não fosse legítimo. Pô, e se é para dar lucro? Eu quero tirar e manter o mesmo preço. Qual é o problema? desde que alguém Qual é o queira ponto? pagar, né? Problema de quem tá pagando. Exatamente, é problema de quem paga. Tem um monte de concorrente. Vai para o concorrente, né? Aliás,
Essa semana eu estava lendo um artigo, pela primeira vez no mês passado, a Apple ultrapassou sozinha o número a base de telefones no mundo, ou nos Estados Unidos. Acho que é nos Estados Unidos, porque eu acho que eles não têm a coisa no mundo. Nos Estados Estados Unidos, a Unidos. base de telefones tem mais telefone do que toda a soma de todos os outros concorrentes. Isso não acontecia desde 2009. É impressionante. A Apple, assim, pô, é o mesmo iPhone faz sei lá quantos anos. É uma coisa Não, impressionante, não se sem fornecer depender, o cabo. né, não se depender de mim que já me libertei dessa escravidão. Mas você vê que pouco Também já me importa. libertei. O É. que Mas importa aqui é no que, Brasil isso não vai acontecer. porque é mais 15 caro, mil reais. É, porque é 15 mil mais reais. caro, Deixa eu só não pedir é? uma coisa, Xará. Antes de você dar suas dicas, eu acabei pulando um tema aqui, que eu acho que só para a gente dar uma faladinha rápida. O que vocês viram das comemorações do 7 de setembro, que justifica, inclusive, eu estar aqui usando a nossa bandeira como capa. Ô, Rodrigão, você ficou com a impressão que as manifestações de hoje floparam, como se diz, não deram certo, foram relevantes, não foram, foi mais, foi menos? É um sinal de força do candidato Bolsonaro? E aí? Não, eu acho que elas foram bem relevantes. Não foram, assim, vamos dizer, não foram acachapantes, né? Vamos dizer assim, mas também nós tivemos aí alguns problemas climáticos que puderam, que dificultaram um pouco, especialmente São Paulo. Mas, de modo Ajustado pelo geral, clima, né? é, eu acho que foi relevante, acho que mostrou uma força. Assim, eu gosto de pensar no 7 de setembro como da independência também, né? Então, acho que as pessoas foram se manifestar 200 anos. Eu acho que as comemorações, eu tenho a impressão que elas foram um pouquinho. Eu até perguntei para vocês de verdade mesmo. Eu acho que elas foram um pouquinho menos. A data foi um pouquinho menos comemorada do que foi no passado, mas eu não lembro, porque eu não participei do Sesc Centenário da Independência, embora estivesse vivo, mas não lembro bem como é que estava a situação. Eu tava na barriga da minha mãe, também não lembro. Eu tinha 9 meses, no caso, né? Então não lembro bem. Aí eu pedi ajuda dos universitários, você vê que eles se furtaram É, Ô, tiveram Guto, um mas eu acho lapso que de eles estão memória, falando né? da gente aqui, hein? Não sei, fiquei com essa impressão. Tiveram um lapso, né, é Rodrigo? um Tiveram um lápis. lapso de Fiquei com memória. essa impressão que eles Não, falaram então, é da porque gente. sinceramente, gente, eu achava que precisava, eu achava, assim, na minha opinião, né, era uma data que precisava ser mais comemorada. Eu acho que nessa época, eu tinha 50 anos atrás, né? Tinha 5 anos. Eu acho que lançaram uma nota na época de dinheiro em comemoração. Posso estar enganado, mas tem uma memória. Não, teve até moeda, mas teve até filme, né? Nós não tivemos filmes, né? É meio chato não ter um filme Ah, é comemorativo, verdade, né? Teve um filme lá que né? o Tarcísio Meira era o Dom Pedro, né? Maior ref- Então. Junto com Clint Eastwood, a maior referência da minha masculinidade, Tarcísio Meira é o tipo o topo da escala, né? Da, da macheza, assim, o máximo Assim, que a o gente. cara pode ser. Ele é o Clint Eastwood ou o Tarcísio Meira. Mas assim, é claro que não teve filme, porque a Lei Rouanet foi revogada para esse tipo de coisa. É óbvio que não teve filme a esse respeito por essa razão. É culpa do Bolsonaro, evidentemente. E aí, Vitão, como é que foi o 7 de setembro hoje no seu olhar? Foi bem relevante, né? Não foi a maior da história, e se pode colocar aí na conta do clima, né? Lembra que nós discutimos hoje? Acho que você vai usar esse argumento, talvez, não sei. Mas foi bem relevante. Já era esperado, né? Assim, não há, não se existe um fortíssimo engajamento no eleitorado do Bolsonaro. A esquerda se morde toda, aí você vê a turma com raiva, né? Fazendo pouco caso, porque eles não conseguem botar essa gente na rua. Fato. Eu vi até uma cara de nojinho hoje num grupo aí que eu faço parte. Adorei. Então, assim, não consegue. Mas isso aí não quer dizer que vai ganhar eleição, entendeu? Acho que aqui Já, isso é uma questão de engajamento. Quantas pessoas foram para a rua hoje, na sua opinião? No Brasil? uns 4 3 milhões. milhões? 2, 4 milhões. O eleitorado brasileiro é de
40 milhões. 150, mas se é. faz uma pesquisa com 1.000 e 150. poucos, colocar 4 milhões de pessoas na rua, deve ter algum peso, né? Não, mas não é assim que funciona a estatística. Eu sei, foi só uma declaração lacradora e demagógica. E Então, assim, provocativa. de fato, você tem aí o engajamento mesmo. Acho que o quanto ele pode influenciar, aí você vai pegar imagens, né? Vai usar essas imagens aí ao longo da campanha. Assim, isso sempre, se isso influencia, não sei. Teve discurso aí, acho que ele andou pisando na bola quando o negócio de embroxado, acho totalmente deselegante aquilo. Ai, Bolsonaro, meu Deus do céu. Assim, ele, lembrando, ele precisa de votos, o eleitorado feminino é E é o, incrível que ele dobra a aposta, né, cara? Ele trata as meu, repórteres do cara, mesmo não jeito que ele entendo essas trata coisas. homem, ele não, ele dobra a aposta. Então, assim, quais são os efeitos? Não sei, mas de fato o engajamento é muito forte, né? Isso já não é de hoje, já é de esperado. Então, isso é o que eu acho. O E aí, Bolsonaro Xará? hoje lembrou o Collor, né? Quando ele disse que tinha aquilo roxo. Pelo amor de Deus. E aí, Xará, e você? Como é que viu aí o 7 de Eu setembro? acho que eu tô alinhado aí com o Vitor, com o Rodrigo. É, foi relevante, tinha bastante gente. Acho que vi algumas fotos em Brasília, me pareceu ligeiramente menos do que 2021. Acho que 2021 estava um pouco, apesar de esse ano ser o ano da eleição, né? Dá a impressão que em 2021 O clima tava mais quente, né? o clima, exato, o clima contra o STF estava mais quente. Agora Verdade. parece que está um pouco desgastado esse tema, né? Porque Sem dúvida, já passou um concordo. ano, né? Esse rame-rame em cima do STF, o tema já não é tão novo. Na época Sim. parecia mais, né, quente, não sei, impressão. Mas de qualquer maneira, sem dúvida, é isso que o Vitor falou, tem mais engajamento mesmo, né? O pessoal, Olha, no meu mais caso, engajamento em gente que vai na Paulista desde 2015, né? Porque sim, você tem aí um subsegmento do pessoal que foi em 2015, 2016, que continua indo, sim, que não é todo mundo, sim, né? é verdade. Então, A acho que minha, a minha impressão, assim, eu fiquei impressionado lá com a imagem de Brasília. Eu não tinha na memória e não me debrucei para fazer essa comparação se foi mais ou menos, mas foi uma cena que me chamou muita atenção. No Rio de Janeiro também, muita gente. Aqui em São Paulo, o que que eu achei? E não por conta do clima. Eu achei o seguinte, aqui ficou muito difusa a questão do horário. Então você tinha gente na Paulista das 9 horas e provavelmente deve ter gente lá até agora. Diferente de outras manifestações, onde estava muito claro um determinado horário, 3 horas na Paulista. E aí você tinha uma concentração muito grande num determinado horário. Então, no horário que eu fui, que ali mais ou menos entre 3 e 5 horas, tinha bastante gente, mas a sensação que eu tenho, que se você fosse, vamos supor, fazer um agregado de fluxo ali, a gente teve uma manifestação até mais relevante do que parece ser. Vou dizer o porquê. Primeiro, porque desde as 9 horas da manhã já se registrava um fluxo elevado. A própria fala do candidato a governador Tarcísio Gomes de Freitas estava marcada para as 11 e foi adiada para as 2 por causa do tempo e da chuva, né? Então você teve um fluxo mais disperso ao longo do dia. Na hora que eu estava chegando 3 horas, tinha bastante gente saindo e tinha bastante gente chegando. Então acho que se somasse tudo esse fluxo, teria sido ainda mais relevante, mas eu acho que foi bastante relevante. Bom, agora que a gente falou de 7 de setembro, o Xará, que estava falando lá da bola dentro, bola fora, talvez ele tenha alguma dica aí para a gente seguir em vamos lá, frente. tenho sim. Deixa eu... Tem uma boa dica essa semana. Esse filme está no Amazon Prime. É um filme alemão, O Homem Ideal. É um filme alemão de ficção científica. É um robô humanoide que é programado para ser perfeito, se agradar uma mulher. Então são 3 semanas que ele precisa adaptar o seu algoritmo para e a mulher é uma cientista tal que está ali Eu meio tenho a contra a sensação, eu vontade. acho que eu talvez já imagino qual é o final do filme, né? O robô deve fundir ao Então, algoritmo, deve entrar em então eu curto-circuito. recomendo assistir com a cada metade, porque vai ter visões diferentes. É um filme bem inteligente, sobre a fronteira da inteligência artificial, como é que, puta, o cara tem ou não consciência, como é que funciona você, o ser humano, carne e osso, como é que você interage com alguém que você sabe que não é um alguém, né? No final do dia, mas que parece, puta, é perfeito, o cara é
perfeito. E ele vai adaptando o algoritmo dele, e é bem interessante. É uma discussão bem interessante. Então, eu recomendo. E aí, o Vitor, como é que é a sua bola dentro, bola Eu fora? sigo o relator com o Felipão, coloco aqui a população do Chile como bola dentro também, pelo rechaço. Tô sem dica. E bola fora, não vale Alexandre de Moraes, né? De novo? Então, Esse é o concurso, né? nosso comitê jogador é tipo assim, a bola fora pro Alexandre de Moraes é tipo assim, lembra do Clóvis Bornai, quando tinha aqueles desfile de fantasia? Moçada mais jovem não lembra, mas na época de carnaval antes tinha os desfiles de gala de fantasia dos clubes, né? E o Clóvis Bornai faturava todos os desfiles, que ele fazia lá fantasias maravilhosas, aí ele virou ao concurso. Então, o Alexandre de Moraes é o nosso Clóvis Bornai. Mas Ele já teve Fachin também se metendo a mexer numa lei de o Supremo está passando os limites, ele se mete, ele está mudando lei, mudando tudo, né? Teve o Barroso, Não, mas o Barroso até que que deu uma ok, dentro, né? Que ele votou contra o mas piso, não né? Da podia, né? enfermagem, né? Não, Então, ele deu uma uma dentro dentro. porque você gosta não gosta da lei, né? Não, não, não. Não gosto da lei, aí eu Na vou. essência da lei. É porque ele deu uma decisão liminar, né? Mas não é prerrogativa dele, de fato. Tipo, pô, o que os caras estão fazendo, né? Eles não precisa ter eleição, pô, deixa os 11 governarem. E o Enfim, Bolsonaro já mandou um recado, né? Se eu for reeleito, resolva esse problema rápido. Porque ele vai essa é nomear, né? bravata, né? Mas se ele for eleito, Tem ele. mais dois, né? Mais Não, dois. acho que mais Mais 4, dois. né? Acho que são 4. Hum, São Acho 4. que É não. dois. Acho que é não, acho dois. que são dois, são dois. Mas que seja, vai colocar gente que nem os dois que Não, estão também. lá. Tudo bem, mas também não sonha, né? Vamos ser realistas, pé no chão, né? Você vai achar o quê? Ô, Rodrigão, e você, hein? Cara, assim, eu tenho várias. Eu vou começar com as bolas dentro, depois eu falo das bolas fora, tá? Tem várias aqui, é uma goleada. Bola dentro. Primeiro eu queria falar do texto do Fernando Schuller de sábado. Então, é um texto espetacular sobre as razões pelas quais alguns empresários foram investigados Vocês lá cuidado com os emojis que vocês mandam pra mim, viu? é, isso. Então, assim, é uma ode à liberdade de expressão e tudo mais, mas mais, né? Que nós estamos perdendo os nossos parâmetros, os nossos paradigmas civilizacionais, eles estão sendo minimizados, né? A olhos vistos, sem a reação de quem deveria ter. Mas então o texto do Fernando Schuller é uma luz nessa escuridão, essa bruma pela qual a gente está passando, né? Outra bola dentro para a independência do Brasil, transcorrida assim, sem percalços, né, na paz, na tranquilidade. Eu queria dar uma bola dentro eu queria dar uma bola dentro, quero que vocês entendam bem essa bola dentro. É uma bola dentro para os indicadores econômicos do país, mas tenham absoluta certeza que vão piorar, certo? Tenho Não, claro, mas apesar ainda assim mesmo. todavia, vão piorar, né? Mas bola dentro, mesmo assim. Outra bola dentro para os órgãos de imprensa que estão ressuscitando o jornalismo investigativo que estavam apagados nos últimos Pitada de anos. ironia. É uma bola dentro de verdade. A gente precisa de mais mais disso, especialmente para outros candidatos, né? Eu gostaria que isso se repetisse com outros candidatos, para a gente ter mais, né? O jornalismo investigativo é muito bom, importante. Agora vamos para a minha bola fora, né? A primeira bola fora é para a manutenção da Constituição autoritária, né? Feita no período autoritário do Chile, contrária à civilização moderna. Eu acho isso triste, uma bola fora para isso, né? Para essa manutenção. E outra, para a decisão monocrática, agora, né? Uma bola fora, bem fora mesmo, sei lá, saiu até do estádio,
para a decisão monocrática do ministro Fachin a respeito do porte de armas e tudo mais, né? Que violando aí a decisão do Congresso e tudo mais, ele está limitando o porte de armas nessas eleições, porque nós estamos muito próximos de ter um ataque, de ter violência nessas eleições, é uma coisa impressionante. O irônico é que a gente teve um candidato a presidente que sofreu um atentado à faca, né? Vamos proibir as Pois é, facas também. pois é. É isso. Bom, vou começar aqui pelas minhas bolas fora. Obviamente, para a Folha de São Paulo, por aquela matéria ridícula que joga o jornalismo no lixo e só depõe ainda mais contra a Folha de São Paulo. Uma bola fora para o Moro. Cada bola fora, cada crítica que eu faço ao Moro, eu faço com muito pesar, porque ele fez um trabalho brilhante como juiz, mas o quão brilhante ele foi quanto juiz, ele se transforma quase que numa piada como político, né? Agora, bom, eu fico imaginando o seguinte, um cara que o PT elegeu no Moro a persona que perseguiu o Lula, como se o Lula não tivesse sido condenado em 3 instâncias, mais de uma dezena de juízes, até tendo penas reformadas para pior. Mas o Moro foi essa persona que a narrativa petista encontrou. Bom, se esse cara vai ser candidato a presidente, ele tem que ser 250.000%, porque vamos ver qualquer coisa, como, por exemplo, o tamanho da fonte da propaganda dele. É ridículo? É ridículo, lógico que é ridículo. Só que assim, eu lido com uma marca de uma empresa parceira. Eu tenho um manual para lidar com essa marca. Qual é o tamanho que essa marca tem que ter em relação à minha marca e tal. Pô, o cara tá na campanha, não pode dar um vacilo desse. Mas deu, aconteceu. Fizeram lá o Santino no tamanho errado. O que que ele tinha que fazer? Então, realmente, existe uma legislação muito clara. A gente tem que até agradecer. Finalmente, o PT começou a se preocupar em seguir a lei. Esse material vai ser inutilizado. Quem sou eu aqui para pregar alguma coisa que não seja o restrito cumprimento da lei? Acabou. Não, ele saiu para defender o descumprimento da regra. Porque se a regra é justa ou não, vamos mudar a regra. Mas tem uma regra. Ele saiu ali para defender o descumprimento da regra. Quer dizer, putz, grilo, pelo amor de Deus, ninguém orienta esse camarada, bicho. Quer dizer, ele já pegou o estado do Paraná como prêmio de consolação, porque não teve a competência suficiente para estabelecer domicílio eleitoral de uma forma correta, ao ponto de ter sua candidatura aprovada. Então ele já pegou o Paraná como rabeira. Se eu fosse paranaense, eu jamais votaria no Moro. Porque o Paraná não foi a primeira opção do Moro. E ele não está sendo candidato a deputado federal, não. Está sendo candidato ao Senado, numa eleição de uma vaga. Então, uma bola fora para ele. Uma bola fora para o Bolsonaro. Meu, não pode ver uma casquinha de banana, né, gente? A mocinha foi lá. Porque muita gente critica a Jovem Pan por ser enviesada. Mas aqui eu faço um contraponto. Eu sou ouvinte da Jovem Pan. Nossa, que surpresa, hein? No programa lá, no Morning Show, tem o Guga Noblar. Não dá para ser mais esquerda que o camarada. Num dos programas da noite lá tem aquele Fábio Piperno. Não dá para ser mais esquerda que o camarada. Na programação em geral tem a Amanda Clay, que inclusive fez a propaganda em que o Bolsonaro, ainda que tiram do contexto o fato dele citar porque ele cita o marido dela como que é bolsonarista, e ela fala, não, mas aí é minha vida pessoal. Ela fala, mas quando você fala da minha mãe, quando você fala do patrimônio dos meus filhos, você também está falando da minha vida pessoal, mas você é presidente ou não? Então, assim, mas enfim, foi de uma infelicidade, né? Ele poderia responder sem dar essa margem para essa narrativa que também enche o saco, né? Ai, com o homem você tem. As mulheres querem direito de igualdade, querem respeito, querem tudo, né? Que nem a Vera Magalhães bate no cara, e aí quer uma resposta, que ele deu uma resposta para ela, que seria uma resposta que ele não específica para uma mulher, porque a resposta que o Bolsonaro deu para Vera Magalhães e para Amanda Clay é a mesma que ele daria para qualquer jornalista, mas ainda assim eu acho que ele não ganha votos com isso. E os votos cativos que ele tem não são os votos que ele deve satisfazê-lo. Ele deve buscar. Então, ele não deve alimentar uma narrativa. Então, uma puta bola fora para ele, porque assim, ele não vai perder nenhum voto dos cativos, mas aqueles votos que ele vai conquistar com esse tipo de postura, eu acho que ele vai ter mais dificuldade. Então, bola fora. Bom, bola dentro para a população do Chile, né? Por ter reprovado esse monstrengo aí dessa Constituição que transformaria o Chile num caos. Talvez o pessoal lá tenha acordado, acho que o cara não chega até o final. E assim, mais duas bolas dentro. Primeiro, para a população brasileira, que tomou as ruas do país, milhões de pessoas foram às ruas, você não tem reporte de incidentes, aliás, ao contrário, o que eu vi aqui em São Paulo, ainda que uma presença policial massiva, foram as pessoas tirando fotografia com os policiais, né? O patrimônio público não foi depredado, então parabéns para a população, ou pelo menos para a parte dela aí que foi exercer seu civismo, manifestar seu apoio a um candidato.
Acho que o Vitor quer falar alguma coisa. Não era um negócio golpista esse negócio de hoje? Não, não era nada, não. Era cívico, era Não? democrático. A Dora Kramer foi Eu tava falando, interessante. passaram 2 semanas. Passaram 2 semanas falando que esse negócio Ah, não, não golpista e teve tal. golpe. Não? Vai ficar para a semana que vem. A Dora É. Kramer falou uma coisa, né? Ah, enquanto a esquerda chama o Bolsonaro de genocida, de golpista, não sei o quê, a direita se apropria dos símbolos e das datas nacionais. Querida, a esquerda não curte democracia. Você não sabia disso? Não é novidade. A bandeira deles nunca foi verde e amarela. Então, assim, ninguém se apropriou de nada. Os símbolos estavam lá. A esquerda que sempre rejeitou esses símbolos. Mas, enfim, então bola dentro para a população brasileira e uma bola dentro final. Essa semana, sabe-se lá por quê, desses mistérios da vida, eu fui convidado para um jantar em apoio ao futuro governador de São Paulo, Inxalá, Tarcísio Gomes de Freitas. Eu já tinha tido a oportunidade de participar em evento com ele num outro ambiente. Era um ambiente bastante seleto, mais uma vez causando uma brutal surpresa, porque eu, afinal de contas, estava lá. Mas o fato é que eu estava. E ao final, a gente bateu um papo assim, sabe? Incrível, de uma meia hora. Um cara super acessível, um cara muito pé no chão, muito pouco deslumbrado. Um cara que tem uma capacidade assim de articular raciocínio, que tem muitos números. Assim, realmente eu vejo nesse cara um político raro assim, um cara muito aberto assim a conversar, a trocar ideias. É, parece-me aí o Rodrigão é militar, sabe, né? Ele foi a melhor nota da academia lá de oficiais até hoje historicamente. Então o cara é realmente assim uma figura rara e acho que, né, em vindo a ser governador de São Paulo, surge como um candidato natural à sucessão do Bolsonaro, aliás, com quem ele se manifestou muito alinhado nesse bate-papo, que ainda de ter sido bem privado, devia, sei lá, ter pouco mais de 30 pessoas, e ele se mostrou, assim, bastante, fez questão muito de mencionar o Bolsonaro, e uma coisa que ele chamou a atenção é o quão Bolsonaro é um político, assim, intuitivo, ele manifestou muito. Ficou muito bem impressionado com isso. Então, uma bola dentro para ele, pelo acesso, pela postura. Na vida pública brasileira, a gente tem pouca gente de se orgulhar. Esse cara talvez seja um deles. É a minha aposta aí para governador de estado. Bom, então é isso, meus amigos. Sempre bom encontrar vocês. Semana que vem, espero que com a turma mais completa. E um grande abraço aí. Até semana que vem. Em té. Beleza. Abraço, Valeu, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.